Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no primeiro episódio do BordaCast. Eu sou o Lucas, falando aqui diretamente de São Paulo. Eu estou com o Augusto, do Rio de Janeiro. Olá. Também estão aqui, diretamente de Fortaleza, Paulo Henrique. Opa, boa noite, boa tarde, bom dia. E o Jefferson. E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, no horário que estiver escutando. Todos aqui fazemos parte do Grupo Borda. E nesse nosso primeiro episódio do BordaCast, nós vamos discutir um pouco justamente nesse grupo, porque a questão que nos guia é por que a Borda, né? E junto com isso eu gostaria de falar um pouco antes de que esse grupo se forma em volta de uma proposta já existente que a gente vai discutir aqui, e o que nós temos até agora de produção desse grupo, que é a revista Borda, e agora com esse podcast também, são de fato produtos, né? O mais importante dentro do que a gente quer apresentar é o grupo. Tudo isso são apenas produções para disseminar o que temos a falar. Então, vamos começar com isso e passo a palavra para o Augusto. Bom, como o Lucas estava dizendo, Borda é, antes de mais nada, uma ideia. É uma ideia que a gente está, de alguma maneira, podendo escrever, formalizar, pensar. E é uma ideia que, a princípio, ela parte de um diagnóstico que une todos nós. De alguma maneira, 10 psicanalistas passados pelo Brasil puderam fazer um mesmo diagnóstico, talvez se entrar em contato com o mesmo problema, e Borda talvez seja o resultado disso, seja uma tentativa de escrever alguma coisa que diga respeito à problemática que nos segue, que nos atormenta de alguma maneira. Ou seja, né, a gente encontrou um certo engessamento, um certo, digamos assim, a constituição de um certo dogmatismo na maneira como Lacan é tomado, na maneira como Lacan é ensinado, na maneira como Lacan é trabalhado por nossos colegas, por pelas instituições, sejam elas as próprias escolas de psicanálise, sejam elas as universidades onde estão os psicanalistas. Diante desse problema que a gente de alguma maneira identifica, cada um de nós à sua maneira, mas é um problema comum, nós estamos fazendo uma tentativa de juntar, de unir, de formar um conjunto ao redor dessa questão. E aí, como o Lucas estava falando, a escrita disso, seja na forma de uma revista, agora nesse formato novo do podcast, enfim, mais coisas vão vir por aí, é uma tentativa de propor. Porque antes da gente poder cair nessa espécie de simples denuncismo, ou simples apontamento de dedo, simples formalização de diagnóstico, a nossa ideia principal é propor uma saída para isso. É propor uma maneira diferente de tratar a nossa prática, a nossa teoria, é propor coisas novas, né? Se a gente está, de alguma maneira, encontrando um certo engessamento na nossa teoria, na nossa prática, a gente está com essa ideia principal aí de poder propor. E de propor de uma maneira cada vez mais democrática e plural. Até porque, né, Augusto, como você falou agora de propor uma coisa nova, e também para não ficar só num ato de denunciar, porque já fazem isso, né? Por exemplo, parece até cachorro morto falar do Miller, mas critica-se muito escolhas que ele fez, mediante estabelecimento de seminários, mas pouco se faz depois disso. Então, se a gente vier só para criticar, a gente vai estar fazendo mais do mesmo. Sim. Mais importante ainda, eu acho que a gente tem uma certa pegada, que eu acho que meus colegas vão falar um pouco sobre isso, mas a gente tem uma ideia de pegar, ou seja, fazer uma retomada a partir desse diagnóstico, a partir daquilo que também é, digamos assim, o contra-diagnóstico. Ou seja, a nossa maneira de tomar a leitura do Lacan e a prática psicanalítica hoje fez um diagnóstico de Lacan e resolveu esse diagnóstico. O que eu quero dizer com isso é que nossa comunidade fez um diagnóstico que é o seguinte: tem alguma coisa em Lacan que não nos presta muito, que é a dimensão formal, que é a dimensão do rigor, que é a dimensão, digamos assim,
onde está localizado a parte matemática, a parte lógica, a parte da topologia, ou seja, digamos assim, uma parte mais dura. Então, a nossa comunidade atual fez um diagnóstico e disse: isso aí a gente tem que saber com isso, e rechaçou. Bom, é por esse contra-diagnóstico que a gente está querendo retomar essas bases do Lacan, tais quais ele mesmo entendeu serem importantes para a formação do psicanalista, seja da linguística, da lógica, da topologia e da antifilosofia. Isso está dito por ele, que um analista, de alguma maneira, para se formar, tem que passar por isso. Então essa é a nossa aposta, é colocar no centro essa dimensão formal como uma espécie de contra-diagnóstico da nossa sociedade analítica. Muito bom, muito bom. E, Paulo, você que no seu artigo, né, da edição número 0 da revista, que se propôs a falar justamente, né, por uma psicanálise inconsistente, fala um pouco pra gente em cima disso, do que o Augusto falou agora. Não, pois é. Na verdade, Lucas, em cima daquilo que o Augusto já falou, e trazendo aí algumas reflexões que eu tentei propor no meu artigo, eu acho que talvez seria interessante para nós, enquanto grupo Borda, sustentar aí certa dimensão de inconsistência, primeiramente, diante justamente desse diagnóstico que a gente tem atual, né, daquilo que a gente está chamando de freio do lacanismo, né? No texto, eu abordo duas vertentes dessa noção, vamos dizer assim, de elucidamento, né? Porque se de um lado a gente tem esse Lacan elucidado, né? De outro lado a gente tem esse Freud explicado, né? E se a nossa pretensão, a pretensão do grupo Borda é de alguma forma prezar e tentar resgatar certo espírito científico da nossa prática analítica, se nós estamos de alguma forma procurando resgatar essa dimensão de investigação, essa ideia de elucidamento e de explicação, ela necessariamente não parece nos servir. Justamente porque, se nós entramos em uma lógica desse tipo, não há mais debate, né? Não há mais o que se discutir, não há mais o que avançar ou o que questionar, né? Então, esse talvez seja um dos pontos centrais para a gente, né? Ficamos também quanto ao diagnóstico. A tentativa de furar um pouco esse discurso que a gente tem analítico, que é tomado como blocos fechados, né? Então, é quase como se fosse um discurso religioso, né? Você não pode, por exemplo, criticar Freud, né? Você não pode, por exemplo, criticar Lacan, ou Lacan não pode criticar Freud, né? Então, a gente está tentando sair um pouco disso e, para tanto, estamos apostando nessa dimensão de resgate da noção de investigação e de certo espírito científico que vamos dizer assim, uma proposta lacaniana, né? Ele falava do tal do iluminismo, né? Do debate das luzes, né? Que ele estava se propondo naquela época, né? Então, de alguma maneira, nós achamos que esse tipo de atitude é interessante para o campo em que nós estamos inseridos atualmente, né? Porque não só o resgate de uma postura investigativa, né, e crítica também, né? Crítica, lembrando que não é falar mal, mas é poder apontar, às vezes, incongruências, inconsistências, falhas de algum pensamento, de alguma lógica, mas poder talvez reativar a dimensão do debate no nosso campo, que não existe, né? Porque, na verdade, é muito problemático isso, né? Eu acho que, em alguma medida, todos nós aqui, e talvez muitas pessoas que nos escutam, tenham se deparado em algum momento com determinadas situações em que gerou-se, vamos dizer assim, certo desconforto pela gente levantar alguma questão, né? Por a gente questionar alguém que está ali na frente falando alguma coisa, né? E falando alguma coisa com a pretensão de que essa coisa seja tomada como uma espécie de verdade absoluta, né? Então, quem questiona, vamos dizer assim, não é muito bem visto. E eu acredito que, em larga medida,
a comunidade analítica, talvez justamente por não estar tão acostumada com essa postura investigativa, com essa noção de espírito científico, né? Por conta de não estar acostumado com essas questões, sente muito, né, as críticas, né? Então, a gente está todo o tempo confundindo autores com teorias, né, pensamentos com pessoas, né? Então, isso gera uma série de mal-entendidos que, rigorosamente falando, não precisava ser assim, né? A gente não precisava se defender como nós nos defendemos, né? Tanto de ataques, vamos dizer assim, internos, como também de ataques externos. Então, é a possibilidade, por exemplo, de outros campos também poderem interrogar os nossos postulados, os nossos axiomas, as nossas bases conceituais, sem necessariamente receberem uma carteirada que diz muito claramente, olha, você não é analista, então você não pode falar nada sobre a psicanálise, né? Então, isso me parece uma posição muito infantil, né, e contraproducente para nós enquanto, vamos dizer assim, enquanto testemunho, né, da nossa prática, do que a gente faz, né? Então... Não fale do círculo fechado, né? Como se fosse um círculo fechado, não se pode falar sobre ele se não estiver dentro. Então é complicado. Clube da luta da psicanálise. Pensei isso também. Mas é muito complicado, né? Porque realmente não só um movimento de seita de que você tem que fazer parte para poder falar, mas quando você faz parte, você ou não questiona porque já faz parte, ou não fala, né? Não pode falar. Quando se começa a questionar, te rechaçam e às vezes você pode sofrer uma expulsão do lugar. Então, como é que fica a dimensão do novo, né? A gente tem um monte de frase feita para isso, né? Lá no Instagram, de vez em quando a gente posta algumas coisas, faz alguns textos, e tem o tal do dicionário da psicanálise, né? Tem uma frase famosa que a gente sempre escuta, que você tem que tratar isso na sua análise, né? Então, se você questiona alguma coisa, é muito comum mandarem você para a sua análise, né? Por que você está perguntando isso, né? Isso é uma questão da sua análise, resolva na sua análise, né? Então, o que é isso, né? É uma defesa, né, que no final das contas não faz sentido nenhum, né? Você está todo o tempo entrando nessa lógica de tutelar a leitura das pessoas, né, e tutelar as questões, né, dizer quais questões podem ser feitas ou não, e fora o ridículo que é, por exemplo, trabalhar com uma concepção dessa, que acho que nem em Freud talvez a gente encontraria isso, ele mesmo já falava da tal da psicanálise selvagem, né, os perigos desse tipo de coisa, mas a todo tempo está escutando esse tipo de posicionamento, né, como se fosse válido, né. E é interessante como isso é inerente ao nosso campo, né? Porque isso não surge, você não vê isso surgir em outros campos, você vê isso surgir especificamente dentro da psicanálise, né? Isso é muito interessante, é um fenômeno interessante que é do nosso campo. Não só isso, né, Jefferson, mas também uma espécie de talvez um orgulho, né? A gente vê, não em todos os lugares, mas em alguns, de rechaço à ciência, de a psicanálise não é científica, ponto final. Exatamente. E o que mais que você acha que tem por aí sobre isso, Jefferson? Do que os meninos já falaram aí, que eu achei muito interessante, tem dois pontos que eu acho que acabam culminando no mesmo problema, que seria a dimensão da crítica, e essa dimensão da crítica ser rechaçada, mas eu acho que para ter o debate de ideias, você precisa primeiro estar inteirado dessas ideias, né, dessas ideias que estão em questão. E como eu acho que o texto do PH deixa isso muito claro, há pontos, tanto na teoria de Freud como na teoria de Lacan, ou na forma como eles abordam a teoria, ou temas dessas próprias teorias, que não são tocados, né, que são desconhecidos mesmo, que não são falados dentro seja da transmissão, ou seja dentro do âmbito universitário, ou em diversos âmbitos em que a psicanálise está, de certa forma, inserida, não são questionados, não são colocados nem expostos para as pessoas, elas simplesmente não têm acesso.
Então, como é que você vai discutir algo que você não conhece, né? Um campo que é completamente obscuro, né? E o tema da primeira revista é muito feliz nesse sentido, de tentar abordar os temas que são obscuros, né? E aí você tem postulados, como por exemplo do que eu abordei no artigo, né? No meu próprio artigo, como o real do Lacan é completamente diferente do que é defendido pelos lacanianos, né? E muitos lacanianos falam isso, né? Que o real seria um corpo biológico. Tem o livro do Jacques Lamy, Elementos de Biologia Lacaniana, que seria o gozar do corpo vivo. Então, quando você vai pro Lacan, nos conceitos, isso não se sustenta, né? E aí você tem um problema, porque como é que você vai discutir temas e você vai discutir um autor do qual você nem conhece direito, né? Que disseram para você que era assim, mas que quando você vai buscar, você vai tentar teoricamente sustentar aquilo nas bases do próprio autor, você não encontra, né? Pelo menos eu não encontrei. Então, é complicado isso, é muito complicado. A dimensão do debate fica inviabilizado, porque como é que você vai debater o que você não entende, que você não conhece, o que está, de certa forma, censurado, né? Eu acredito muito nisso, de que a teoria, falando de autores, né, a teoria do Lacan, ela está completamente censurada. Como o Augusto falou aí, a dimensão do matema é como se fosse só um gosto do Lacan pela matemática, um gosto do Lacan pela topologia, pela álgebra, mas que, como eu já ouvi algumas vezes, né, a psicanálise não precisava disso, né? Já ouvi alguém dizer isso, né, que a psicanálise não precisava dessas formalizações. Isso aí é coisa do Lacan, isso é porque o Lacan tinha um gosto pela matemática, tinha uma transferência pela matemática, mas a psicanálise não precisa se servir disso, desses campos. Isso são postulados muito esquisitos, né? Que quando você vai em textos do próprio autor, isso não se sustenta. Além de não se sustentar, né, porque pode dar a impressão de que a gente quer afirmar que o Lacan traz a verdade, mas não, nem o Lacan, nem a gente. Não, exatamente. O que a gente se preocupa é com um rigor, né? Se uma teoria se baseia, se fundamenta em algum pressuposto, em algum axioma, minimamente você tem que conhecer, como você disse, mas poder utilizar ele, né? E não conhecer e não utilizar. Exato, e muitas vezes nem conhecer, né? nem discutir isso, a gente precisa conhecer para poder discutir, saber se é válido, saber se não é, saber se mantém, se não mantém. Então, se a gente não conhece, né? Se a gente não sabe, por exemplo, em Freud, para tirar um pouco da conta do Lacan também, mas que grande parte do arcabouço teórico do Freud tenta de alguma forma se basear em uma biologia ou em uma filogenia, né? Você não tem como discutir, né? Você fica preso ao que lhe disseram que era a teoria freudiana e não o que Freud estava defendendo que era, né? Então, você se perde a teoria, simplesmente se perde. Como é que você vai discutir uma teoria que se perdeu? Mas assim, eu queria chamar a atenção para um fato importante aí para a gente poder amarrar essa ideia geral, que é o seguinte: todo mundo aqui, provavelmente, todo mundo que está ouvindo a gente, de alguma maneira que se interessa por Lacan, já ouviu uma vez ou milhares de vezes que o Lacan é um autor muito difícil, quiçá impossível de entender. Né? Uhum. Isso é repetido ad eterno para a gente, de uma maneira tal que é muito difícil desligar isso de um determinado projeto político, seja ele intencional ou não. Eu digo um projeto político porque, veja, por um lado, a gente está diante de uma ideia que é a seguinte: olha, a gente tem uma teoria, tem uma maneira de pensar o nosso campo, tem uma maneira de pensar a nossa prática, que de certo modo, estaria nos ensinos do Lacan, nos seminários. Agora, veja, a gente tem pouquíssimos seminários à disposição. Isso sem contar a passagem, né, que o Miller faz, enfim, da versão, digamos assim, mais original, entre todas as aspas, para a versão do Miller, sem contar esse passo segundo, que são traduções horrorosas que a gente tem acesso aqui. E o grande problema disso tudo é que o psicanalista, de partida, é aquele que tem que dar conta de trabalhar com a palavra, ou seja, com aquilo que alguém diz. E a gente não dá a mínima para esse fato de que o material que de alguma maneira deveria sustentar nossa teoria e nossa prática é porco.
E isso não é por uma coisa desleixada ou não, isso é uma coisa com a qual a gente vem se dando de uma maneira muito radical. Ou seja, Lacan é um autor difícil, é impossível, não é para você não, mas está aqui um comentador tal, X, que de alguma maneira vai dizer que Lacan vai elucidar Lacan, como o Jefferson falou, enfim, a crítica importante do texto dele sobre isso. Agora, a gente está diante dessa gangorra que a gente não sabe muito bem para onde vai. E a ideia, assim, dentro dessa nosso incômodo, digamos assim, desse diagnóstico, como eu mencionei, e que é um incômodo generalizado, que é como é que a gente pode dar conta disso que o Jefferson falou, e o PH também, que como é que a gente pode dar conta dos nossos postulados, dos nossos axiomas, se a gente tem uma espécie de medo, né, de receio, de preocupação, tem uma impotência que nos é ofertada e a gente acata isso de bom tom. Ou seja, hoje eu não li tudo que eu devia ler para ser analista. Talvez amanhã. E amanhã. E isso fica para ad infinito. E mais do que isso, a gente produz essas espécie de seita, de organização hierárquica ao redor dessas pessoas que supostamente sabem mais. E se formam as escolas, se formam esses tipos de nichos que são completamente verticais. E a nossa ideia aqui talvez isso possa ser horizontal, isso pode ser comunitário. Aliás, comunidade comunitária é uma palavra talvez rechaçada pelo jornalista, porque a gente não faz comunidade. Claro. Ótimo ponto esse, Augusto. Fala um pouco mais disso para a gente da comunidade psicanalítica e o quanto ela se volta para o singular e não para o comunitário. Pois é, exatamente. A gente tem uma espécie de leitura. Hoje mesmo a gente estava discutindo isso com relação a alguns posts, até o Jefferson escreveu um texto excelente hoje, porque nós temos uma espécie de ideal que é a verdade não toda, a verdade não... Isso, a gente faz uma leitura disso de que cada um com a sua verdade, cada um com a sua leitura. Ou seja, então, se a gente pode falar em comunidade psicanalítica, a gente fala em comunidade de singulares, de cada um por si. É uma doideira. Porque, veja, é um relativismo pós-moderno, né? É um relativismo pós-moderno absoluto, mas veja, o único momento, reparem só, o único momento que todas as escolas de psicanálise, todos os psicanalistas bambambãs aí que a gente conhece, de alguma maneira tem contato, mas o único momento em que essa gente se junta para dizer em uníssono o que eles querem é quando o governo resolve se meter no nosso ofício. Quando o governo resolve falar, ó, vocês vão ter que se regulamentar. Aí todo mundo se junta para dizer, não, nós vamos ser cada um por si. Então, esse tipo de coisa, de política com a qual a gente tem que lidar, isso, e não é uma política, o problema da política aí é porque é o seguinte, dessa política sai a orientação de cada um de nós. Então, tem um bando de gente que está começando a trabalhar com psicanálise e está na mais pura angústia, porque não sabe absolutamente nada o que fazer. E mais, está esperando para amanhã saber. Esse que é um problema atual e que a gente está, de alguma maneira, aqui tentando formalizar esse problema e entregar uma proposta diferente. Se isso vai vingar ou não vai vingar, assim, é a nossa aposta atual, a gente está super empolgado com isso. Mas está aberto aí, né? Não só isso, né, dessa nossa proposta que a gente tenta apresentar e que, como tudo, é uma aposta, né, para tentar buscar uma solução para esse problema, né? Um meio que tem se mostrado muito importante e uma forma de possibilitar isso tem sido as redes, né, as redes sociais, a internet como um todo, que não é só o que nos reúne aqui, mas é o que nos permite começar a dialogar com quem está pelo Brasil, como nós mesmos, então, cada um num canto do país aqui, e começar a, de fato, pensar nesse espírito de comunidade que se propõe a ter um rigor teórico e traçar rumos diferentes, né, para uma psicanálise do futuro. Sim, eu concordo, Lucas. Eu acho interessante essa história de que aborda, para além de uma revista, ela seria, na verdade, uma ideia, né? E o ponto interessante desse postulado é justamente o fato de que uma ideia ela não pode ser territorializada, né? Ela não tem, vamos dizer assim, demarcações tão nítidas assim dentro de um ponto de vista mais imaginário. Então, talvez a internet, ela em algum nível seja o campo, pelo menos a priori,
fundamental para a disseminação dessa ideia, né, para que isso não fique, por exemplo, circunscrito a um determinado espaço muito específico, né, porque não nós aqui em Fortaleza temos, no caso, 3 psicanalistas compondo o grupo da Borda, né? Não faria sentido, por exemplo, que a gente tocasse aqui determinada leitura, determinado projeto, e as coisas ficassem por aqui, né? Então, a internet é um meio, talvez, interessante para fazer com que isso se dissemine com mais facilidade, né? Que isso ultrapasse determinados estratos e consiga furar e adentrar em locais que antes não eram possíveis, né? Então, e isso é muito interessante, porque o nosso campo como um todo, ele é meio avesso à internet, né? Então, são poucos psicanalistas que se aventuram nesse espaço, e a gente sabe muito bem o quanto esses psicanalistas, eles, no final das contas, acabam sofrendo com uma série de críticas, né? Por estarem ocupando esse espaço, né? Então, se nós estamos apostando aí numa outra leitura, se nós estamos apostando nessa dimensão de horizontalidade, né, nesse ideal de democraticidade da psicanálise e da sua transmissão, faz sentido, então, ocupar a internet e se utilizar das ferramentas que ela oferece. E como você falou, né, da questão do imaginário, a própria internet acaba sofrendo disso, né? Ah, não, sim. Porque existe certa equivalência, né? Então, o nosso campo, ele entende tudo que é do imaginário como se fosse desinteressante ou desimportante ou qualquer coisa do tipo, né? Então, a gente tem uma série de discursos, vamos dizer assim, são meio obtusos, né? Porque fazem uma espécie de hierarquização do RS e do Lacan, e não só isso, fazem uma espécie de estigmatização, né? Então, se você está fazendo tal coisa em tal canto, você está aí tragado pelo imaginário, né? Como se não fosse possível fazer um trabalho sério, um trabalho articulado e bem fundamentado na internet, né? Então, a nossa proposta é essa. Então, a revista é um produto que nós estamos apresentando e que tenta, e que está na internet, é gratuito para qualquer pessoa pegar e baixar, e a revista é um desses produtos que tenta fazer algo mais rigoroso a partir de determinadas premissas, né? E assim como a gente está se disponibilizando aí a trabalhar com a revista, vai ter aí o podcast, né, esse primeiro episódio, depois, talvez, muito provavelmente, YouTube, enfim, o céu é o limite, né? Então a gente não precisa, vamos dizer assim, se acanhar para ocupar esses espaços que a gente, de alguma forma, identifica que não estão sendo ocupados, né? Sim, e ajuda a gente também a fazer uma espécie de um contraponto, criando um espaço marginal, né, a princípio, não sei se isso muda no futuro, mas a princípio marginal, porque o que tem de primeira linha, primeiro escalão, digamos assim, é sempre as escolas de psicanálise, a academia, e qualquer coisa que vem de fora disso acaba sofrendo com isso. Pois é, e é interessante isso aí que você falou, porque acaba caindo meio que numa institucionalização, porque aquilo que não passa pela instituição, aquilo que não passa pela escola de psicanálise, não é psicanálise, né? E aí a gente cai num problema que a gente já denuncia há muito tempo, que é a institucionalização da psicanálise, e nem se toca disso, né? Que a gente critica a internacional porque institucionaliza, porque bota regras de formação do psicanalista nesses termos, de que para ser psicanalista tem que estar na instituição, tem que falar na instituição, apresentar trabalho na instituição, do contrário disso não é psicanalista. Então, quer dizer, é aquela coisa, agora pegando o imaginário pelo campo do negativo, né? É muito imaginário, né? Quer dizer, é quase que como postular que a institucionalização e a partir da instituição, aí sim, isso confirma para você que você pode ocupar a função,
ou que você pode ocupar esse lugar que seria a posição do analista, né? O que, na verdade, isso não é garantia de nada, né? Não é garantia de nada. Então fica um discurso muito esquisito. Sim, e também tem o problema de como isso acaba aparecendo, né? De a psicanálise, como a gente já falou aqui, não tem nenhuma regulamentação, e sempre que alguém aparece tentando regulamentar, os psicanalistas se juntam para se opor a isso. Mas aí você, no outro ponto, tem os centros de formação, as escolas, a academia, que dizem que não, a psicanálise tem que passar por ali, e isso dá uma titulação, né? Não só um diploma, mas literalmente como se te desse uma permissão, né, para você exercer essa função. E é uma problemática que o Lacan se propôs a tentar mudar, né? Fracassou nisso, né? Mas é um problema que a gente tenta se propor a fazer algo diferente de algo que já está aí há algumas décadas, né? Então, é muito louco quando a gente pensa nisso, né? Exato, exato. O problema que eu tento diagnosticar justamente é que, bom, essas garantias, elas são muito complicadas de você tentar colocar, né? Você tentar dizer que alguém só é capaz de assumir a posição de analista ou capaz de exercer essa função estando num contexto de escola, eu não sei se se sustenta de alguma forma em termos de lógica teórica, né? Em termos de lógica, porque qual é o fundamento disso, né? Por que você está falando uma coisa mais ou menos desse tipo? É muito estranho. Parece o lugar do cristão é na igreja, né? Parece aquela coisa. O lugar do cristão é na comunidade e tal, é na igreja. Então, já ouvi um psicanalista falar para mim que a escola é o lugar para sanar a angústia do fazer analítico, né? Que é como se fosse um lugar de amparo e tal. É muito semelhante a um discurso religioso. Então, lembro o Lacan no Seminário 11 dizendo que o que da nossa prática faz eco a uma prática religiosa, né? Então, é muito esquisito. Você tem, como você falou, uma escola religiosa, né? E não uma escola para formar uma comunidade. E ainda na ideia de comunidade, Augusto, como é que você acha que tudo isso que a gente vem falando aqui, do que a gente vem se propondo, de uma psicanálise com rigor científico, com um movimento que se localiza em vários pontos do país, como é que você acha que isso tudo se articula dentro da política, da psicanálise? Eu acho que a ideia, uma das ideias importantes também que a gente está tentando levantar é o debate sobre o espírito científico, né? Nossa comunidade também tem uma certa ojeriza à ideia de ciência. Nós somos anti-ciência, a ciência foraclui o sujeito, a ciência faz mal ao sujeito, a matemática nem se fala. Todo mundo aqui já escutou isso, né? A gente está, de alguma maneira, tentando fazer um certo resgate do que da ciência, já desde Bachelard tem essa preocupação em colocar a ciência como um espírito investigativo, né? Como o PH falou, né, no início. Ou seja, manter a veia aberta dessa crítica, na crítica, e não só pela crítica, mas talvez como Kant tenha colocado, como uma espécie de pensar as condições de possibilidade de uma prática analítica. Então, esse espírito científico que nos parece importante colocar no centro. Agora, repare, colocar no centro uma crítica, uma veia crítica, um pensamento investigativo, é tirar do centro o mestre, tirar do centro alguma coisa, um organizador do campo. Ou seja, é esvaziar um pouco esse lugar desse mestre, dessa pessoa que organiza esse campo, e colocar talvez um vazio, porque a crítica nada mais é do que uma pergunta, do que uma, né, digamos, o que é isso? Que diabo é isso com o que a gente opera? O que é o inconsciente? O que é o significante? O que é o real? Essa ideia me parece que é necessária para que a gente possa sustentar a comunidade na contramão, digamos, de uma comunidade que se sustenta na hierarquia, na ideia de religiosa, tal como o Jefferson estava falando. Então, é colocar no centro um vazio. Qual vazio? Que a gente não sabe. De fato, o começo do nosso trabalho tem que partir por aí. Eu não sei o que eu estou fazendo. Né? Essa é a pergunta que acho que a gente tem que... E sem medo, sem pudor, né? sem vergonha. Tem que ser desavergonhado, tem que ser uma coisa assim, que diabo eu estou fazendo? Por quê?
Né? Por que para que isso não vire mera especulação? Como a gente estivesse aqui debatendo Hegel, ou Kant, ou o próprio Bachelard. Não, a gente não pode esquecer que a gente está diante de pessoas que vêm procurar a gente ferradas, sofrendo, com angústias, às vezes com a vida paralisada. E a gente, veja, muitas vezes a gente não sabe dizer o que a gente faz. Ora, Sim. não se. Eu quero não fazer se um parênteses aqui. Que... Só terminar esse ponto, só concluir isso. Por favor, Não se abismar com isso, não ficar completamente consternado com esse fato de que a gente às vezes não sabe dizer o que a gente faz. Né? É o oposto dessa ideia quase miraculosa, dizer, não, nós não somos uma ciência, nós somos uma ética. Não, nós não temos uma moral, nós temos uma ética. Ora, ética é minimamente fazer um questionamento sério e íntegro do que diabo a gente faz quando uma pessoa vem procurar a gente. Esse abismo entre uma coisa e outra, digamos assim, para botar nos panos aí frios na questão, essa separação, esse abismo entre teoria e prática, isso tem que poder ser revisto. Né? Para isso, uma revista que a gente está propondo. Né? Boa. Chega. Brincadeira. Brincadeira significante. Brincadeira. Quero fazer um parênteses aqui, mas antes do parênteses, o quanto, né, como já trouxeram aqui hoje, se repete a exaustão que a verdade é não toda. E que diabos é isso? Assim como se repete a exaustão também a questão de tem que fazer um furo no saber. Mas quando se sustenta essa hierarquização, cadê o furo, né? Cadê o vazio no meio, como você acabou de falar, Augusto? Sim. E um parênteses aqui do que eu tenho visto ultimamente é o quanto também, frente a essa proposta que a gente apresenta, parece às vezes uma posição do tipo, mas aí você vai ficar numa filosofia, num negócio sem fim, num questionamento sem fim. Sim. E, tipo, não entendo por que as pessoas sempre caem para uma posição dessa, quando não é disso que a gente está falando. A gente está se propondo a conseguir falar minimamente o que a gente faz, né? Bom, acho que a gente pode agora trazer as nossas considerações finais, né? Paulo, manda aí. Eu acho que, enquanto consideração final, talvez aqui seria interessante reafirmar o nosso desejo de que todas essas produções que nós estamos, de alguma forma, colocando, né, não só na internet, e talvez esse seja um ponto que a gente não tenha falado anteriormente, mas a borda, ela não é óbvio que ela ocupa aí um papel, um espaço interessante aí na internet, mas é importante também dizer que nós não estamos também fechados a esse espaço, né? Então, nós temos integrantes que estão tentando fazer propostas, colocar algumas atividades no campo da realidade mesmo, né? Sem ser, vamos dizer assim, no virtual, né? Então, tem grupos de estudo, tem cursos, tem debates que a gente está sempre tentando promover em algum nível, e a ideia é de que todas essas produções do Grupo Borda sejam passíveis de questionamento, passíveis de debate, né, para que a gente, de fato, consiga pensar alguma coisa. Né? Então, é do nosso maior interesse que as pessoas leiam a revista, participem dos debates que a gente está propondo e consigam, de alguma maneira, se posicionar. Né? Então, esse é o nosso desejo. Né? Boa, Jefferson? Bom, eu achei, com certeza, são pontos importantes, e eu acho que é importante ressaltar a dimensão da crítica, né? O PH falou que as pessoas possam usufruir dessas coisas que a gente está disponibilizando, né? A revista, enfim, as discussões que a gente faz, as coisas que a gente propõe, o podcast agora, e outras coisas mais que a gente pensa para o futuro, mas que essa dimensão de crítica ela é importante até para nós também. Então, se você vê que não concorda com alguma coisa, você não tem toda a liberdade para chegar para a gente falar, para debater, olha, esclareça melhor para mim, por favor, esse ponto, para mim não ficou claro, para mim eu não entendi qual é a posição que você assumiu diante desse tema ou daquele tema. Então, é uma coisa que é fundamental para a gente, que é uma dimensão também bastante criticável no que a gente vê nos lacanianos contemporâneos, essa dimensão da crítica, né? Essa dimensão de que
as pessoas se ofendem quando tem o seu trabalho criticado, de certa forma. Bom, isso não é a nossa intenção, né? Não é de dizer que você tem uma transferência negativa com a psicanálise porque você está criticando ou você está perguntando alguma coisa. A nossa ideia é de que, sim, é tudo muito passível de críticas e a gente gosta das críticas, a gente quer receber críticas, a gente quer não só receber aplausos, nem sei se os aplausos são realmente interessantes, mas as críticas é o que fazem qualquer campo científico caminhar. Então, essa é a ideia, é de que debate de ideias é sempre importante. Já que a gente está reforçando aqui, né, como você falou agora, Jeff, debate das ideias, né, que a gente possa criticar as ideias e que isso não seja sentido como um ataque pessoal. Sim. E um ponto importante aqui também, da minha parte, eu penso, é que aquele que está começando, né, que geralmente se sente acanhado, não se sinta acanhado de falar que não sabe, porque isso é muito importante, e não pense, tipo, eu não sei nada, então não tenho o que perguntar. Não, pelo contrário, justamente por você dizer que não sabe nada e por estar começando, é que você tem muito a perguntar. Então, faça isso, estamos abertos. Por favor, queremos debater, queremos discutir, queremos progredir. E, Augusto, manda aí agora, por favor. Eu queria só retomar uma palavra que, já que a nossa revista ela abre com o texto do PH, né, que diz respeito a uma psicanálise inconsistente, né? Eu acho que a inconsistência é alguma coisa que a gente tem que poder abraçar no nosso campo, né? Digamos, por essa... Aí vou usar um termo pop, né? Por esse furo que a gente tem que começar a trabalhar, né? Por essa ideia de que a inconsistência de um método, de uma teoria, de um campo axiomático, de uma função matemática, que a gente pode, de alguma maneira, refazer, retornar, reciclar, né? Tem muita coisa no nosso campo que precisa ser revista. Tem muitas demandas hoje em dia que de alguma maneira estão forçando aos psicanalistas a tomarem uma posição, e ela não pode ser uma posição, digamos assim, autoritária, reacionária. É preciso um certo cuidado com os nossos termos, com as nossas palavras, com a nossa teoria, e para tirar daí alguma coisa com a qual a gente pode nos servir, porque essa toda é a questão. Nós temos um campo, um arcabouço importante, trabalhado, que a gente precisa se servir dele, e o que a gente não se serve é para ser jogado fora. Esse é também o outro lado dessa questão do pudor, que a gente precisa manter aberta essa ideia de que, olha, a gente precisa avançar. E esse avanço aí, bom, essa é a nossa ideia, a nossa proposta de avançar diante disso. O que está aí, o que está de problemático, o que não está sendo acessível a todos aqueles que estão trabalhando com psicanálise, qual é a ideia central que o Lacan trouxe de alguma maneira, que se ela é nova, se ela não é nova, como passar isso para as pessoas de uma maneira mais clara, para que as pessoas não precisem ficar tão angustiadas. Essa digamos assim, é uma preocupação importante que eu sempre tive, e que quando eu pensei junto com o pessoal todo da gente fazer uma revista, eu pensei, olha, eu gostaria de poder trabalhar alguma coisa, escrever alguma coisa que eu, quando comecei, gostaria de ler. Essa é importante, a ideia importante que a gente precisa manter aberta, alguma coisa que sirva. Muito bom, muito bom. Caso alguém não saiba, nós temos integrantes atualmente do Grupo Borda em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Salvador, e Minas Gerais, em Tupaciguara, cidadezinha ali próxima de Uberlândia. Se você quiser encontrar a gente e ver nossa produção, acesse as redes sociais, Instagram e Facebook, Borda Lacaniana, e nosso site bordalacaniana.com, onde você pode conferir todo o nosso trabalho. Esperamos que um dia esse grupo possa crescer, ter mais integrantes, para que a gente possa promover cada vez mais um debate que vá para frente. Então é isso, até a próxima.